Pegou? Pessoal, aqui vai começar a nossa aula de pilar, a terceira prova. Terceira prova, pilar? Não. Moisés, Papa. Você está deslocado no tempo. A terceira prova. Se você quiser concluir a segunda... Pessoal, pedido do Moisés... Tá vendo como a gente pega a unanimidade? Nada como poder de convencimento, né? Passar aqui já. Aí, isso, garoto. Então eu vou pensar em colocar. Pessoal, é o seguinte, aqui é um pilar incomum, bastante incomum, por dois motivos. Primeiro, pela bitola da armadura longitudinal, que é toda armada com 32, tá? Essa barrinha aqui implementada, para quem não conhece a barra de 32, essa barra não se encontra, você não pode chegar numa Castelo Forte, eu quero uma barra de 32, vai perguntar para que você vai fazer, tá? Quem quiser pegar aí, aqui deve ter 1 metro. Menos. Vocês lembram daquela tabela que eu passei para vocês? 80 peso por metro linear? 80 centímetros aí. Direito a ver. Pronto, 1 metro. Peguem aí para vocês verem quanto é que pesa 1 metro dessa barra. Então o que a gente tem aqui? Por dois motivos esse pilar é um pilar especial, ó. Primeiro, pela bitola da armadura longitudinal, que é uma armadura especial comprada sob encomenda. Tá? E segundo, que isso aqui é uma armadura dupla. Veja que eu tenho sempre atrás da armadura longitudinal, eu tenho outra. Então aqui eu tenho 2 armaduras cobrindo a face do pilar. Eu tenho camada dupla de armadura. Por isso que a taxa de armadura desse pilar chega a 400 kg por metro cúbico de concreto, onde um pilar de edificação normal iria variar no máximo aí a 80, 100, entre 60 e 80 na verdade. Os estribos, que são essas armaduras, também chamadas de armaduras transversais, geralmente na edificação normal seria feita com armadura CA60, 5.0, 6.3 milímetros. Só essa barra de estribo já seria uma barra longitudinal de muita obra por aí, de muito pilar, tá? Esse estribo aqui também, ele é calculado como estribo duplo. Veja que o meu estribo ele vai daqui até aqui, e depois ele pega daqui até aqui. Por quê? E outra coisa, eu tenho essas armaduras aqui internas, tá vendo, ó? Que eu chamo de gancho. Por quê? Pilar é um elemento estrutural linear que ele trabalha tipicamente a compressão. Toda barra que entra em compressão, ela entra em uma possível flambagem, né? Eu comprimo essa barra, vai chegar uma carga X, que vai fazer com que essa peça faça isso. E saia da estabilidade de linearidade dela. Aí você me pergunta, poxa, imagina esse carregamento para fazer com que uma barra de 32 dupla entre em flambagem. Acontece. E para que essa barra não faça isso, você usa os ganchos. Olha que aqui nessa região aqui, eu coloquei presilhas duplas de estribos aqui, né? Está próximo aos cantos dos estribos. Mas nessa região aqui não. Eu tenho um grampo e esse grampo ele tem que ir, por norma, ele vai servir para evitar que essa armadura abra, tá? E eu preciso colocar os estribos, desculpa, os grampos, a cada linha de estribo, tá? Foi uma discussão que se fez muitas vezes, se seria necessário em pilares de alta densidade de armadura como essa, eu colocar gancho sim, gancho não. Mas a norma proíbe isso. Por mais que a taxa de armadura seja elevada, como esse pilar aqui que tem 400 metros cúbicos, 400 kg por metro cúbico, eu tenho que colocar grampos a cada linha de estribos, tá? Outra armadura de pilar, e essa armadura não é muito usual em pilares corriqueiros residenciais, de edificações comuns, que é essa armadura de canto aqui, ó. Tá vendo? Tem uma armadura, tipo um gancho, que pega aqui na diagonal de todas as barras aqui, tá vendo, ó? Tá pegando essas barras aqui. Como é que eu sei quando pegar o grampo e quando não utilizar o grampo? Toda vez que eu tiver uma armadura que estiver fora da distância de 20 vezes o diâmetro do estribo, o que é isso? Vamos supor, estribo de 10 milímetros, 1 centímetro. 20 vezes 1 centímetro dá 20 centímetros. Vamos supor que seja 20 centímetros. Não é mais. Vamos supor que seja 20. Você mede aqui. 20 centímetros está onde? 20 centímetros está aqui. Então, essa barra longitudinal está amarrada com o estribo? Não. Então, nela vai um grão. Toda vez que a barra estiver afastada de 20 vezes o diâmetro da barra transversal a partir do canto, você adiciona grão. Tá? Que é para evitar que a armadura abra. Sempre você faz
armadura longitudinal por dentro, armadura transversal por fora, que é para servir justamente que a armadura longitudinal não abra, tá? E quando o pilar entra em colapso por esmagamento, é porque as armaduras longitudinais, elas não suportam carregamento, elas fazem isso. Quem vai impedir que a armadura faça isso são os grampos industriais. Tá? Mesmo sendo 32 milímetros duplo, tá? Mesmo sendo assim. Aqui é o tipo de amarração que já foi comentado inclusive em sala. Como é que ele faz essa amarração aqui? Essa amarração, óbvio que ela não entra em cálculo de aço nenhum. Até porque seria irrisória essa armadura desses grampos aí em função de tanta armadura. Isso aqui são os arranques, né? O arranque de continuidade de um pilar para o outro, tá? Esse arranque ele é calculado se o pilar está numa fase de transição, de tração ou de compressão. Ele estando em compressão, você pode fazer um comprimento de ancoragem mais curto. Um problema desse pilar é a quantidade de armadura que você vai ter, por exemplo, aqui nesse canto aqui, ó. Tá? Você tem aqui, ó, 2, 4, 5, 6 barras. E aí, espera para o suporte. Espera a armadura, ou espera a armadura de arranque. Só um instante. Você, quando for passar a forma deve vir mais ou menos nesse nível, né? Que são os passadores justamente para garantir o cobrimento, a proteção de concreto entre a face externa e o estribo, né? Mais ou menos 2,5 cm, uma polegada, tá? Só que você tem que ter muito controle quando a sua forma passar por aqui, você fazer a vibração dessa peça para que essa quantidade de aço, na medida do possível, fique envolvida por concreto, tá? É um pouco complicado, mas vibrando, com cuidado, a forma e a estrutura, você consegue fazer isso. Sim. Esse lá de baixo ele não é duplo. Só espera que... Não sei, pode ser só espera que foi simples, entendeu? Pode ser, a espera pode ser simples, a espera pode ser dupla, tá? Até porque seria 4 barras de ligação, não seria necessário. Tem um espaço, professor, de para cá tem espaço certo? Tem. Se calcula esse espaço e se calcula esse espaço aqui. Na verdade, quando a gente calcula pilar, a gente pega a seção transversal do pilar e calcula a quantidade de armadura, a área de armadura, o AS longitudinal. E você distribui esse AS pela seção transversal. O que aconteceu? Ele aumentou a bitola, aumentou para 32, mas mesmo assim ele não conseguia distribuir N números de barras de 32 em uma só camada. Ele teve que percorrer no perímetro com barras de 32 a camada e teve que fazer uma camada interna para poder colocar o AS. Quem é que determina o AS da armadura longitudinal aqui? É a quantidade de carregamento de compressão. Tá? Bem que esse pilar deve ter alguma flexão também aqui no meio. Tá? Mas ele por ser pilar, ele trabalha mais a compressão. Né? Dúvidas em pilares? Passador. Não, o espaçador é para garantir o afastamento da plataforma com o contato com o estribo aqui, tá? É só para garantir o cobrimento da sua peça, tá? Senão a sua forma pode... Quando você travar a sua forma aqui com a gravata, ela vai fechar. Aí encosta na armadura, essa armadura vai ficar... Não tem gancho? Ele não tem gancho porque ele está protegido por esse estribo aqui, ó. Você conta 20 centímetros aqui e aqui já é um nó de estribo, você conta 20 centímetros novamente. Então, ele está protegido por esse nó aqui, ó. Esse aqui também. Esse já não estava, aí foi gancho. Entendeu? A mesma... Esse está protegido por aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Se esse estribo tentar abrir, essa perna aqui do estribo vai impedir. Já esse aqui do meio não. Olha a distância desse nó para o nó de lá. Então esse aqui não está protegido. Por que eu não coloquei gancho nesse aqui? Porque esse está protegido por esse gancho. Entendeu? Por que esse afastamento aqui está diferente? Deve ter. Aí tem que se ver o cálculo estrutural, porque muitas vezes esse pilar ele pode estar entrando em flexão para o outro lado, ou então para esse lado aqui. Veja que nesse outro lado eu tenho essa armadura aqui, tá vendo? Ó? Aí o que acontece? Se esse pilar, além de compressão, ele está flexionando nessa direção, esse lado está sendo tracionado e esse lado está sendo comprimido. Então, eu não preciso colocar a taxa de armadura uniforme. No lado comprimido, eu coloco só o que é necessário. No lado tracionado, eu coloco mais. Por isso que aqui falta uma armadura, e aqui também, tá vendo? Ó? Que do outro lado eu tenho. Aqui, ó. Esse lado aqui é comprimido e o outro... Possivelmente esse lado aqui está sendo comprimido e aquele lado está tracionado. Aquele lado, aquela face do lado de lá tem mais taxa de armadura
por lado que esse lado aqui. Entendeu? E o somatório de todas as armaduras vai suportar a compressão. Tá? Por isso que eu falei, esse pilar deve ter alguma flexão. E nesse sentido aqui, inclusive. Né? O que está faltando, ele retirou um aqui e aliviou outro aqui, tá vendo? Veja se ele consegue doar isso aqui pra gente quando ele levar pro laboratório, isso aqui é difícil de achar, viu?